A gente segue ainda falando sobre esse assunto, falando da saúde do homem, falando da campanha Novembro Azul. Estou recebendo ao vivo nos estúdios do Jornal de Picos o urologista, o médico Cleiton Silva. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal de Picos. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. A gente acompanhava agora na entrevista um caso isolado, um homem que se preocupa com a saúde. Por que é que eu falo isso? Porque normalmente o homem ele acaba sendo negligente com a saúde. E eu pergunto para o senhor, doutor, por que é que a gente tem essa cultura do homem sempre deixar a saúde em segundo plano? Pois é, de modo geral a gente sabe que as mulheres vivem 7 anos a mais que os homens e isso está muito relacionado aos cuidados que elas têm desde jovem com a saúde dela. E os homens, por múltiplos fatores diferentes, eles não procuram assistência médica. Vai desde aquela síndrome do super-herói, tem homem que pula de ponte, acha que pode tudo, né? E que não adoece, que nunca vai precisar de ninguém. E também é muito relacionado ao desconhecimento, a falta de conhecimento, da importância que aquilo pode ter na sua expectativa de vida, também reflete, então, a falta de conhecimento. A gente tem uma campanha muito bonita do Novembro Azul, a mais antiga de todas as campanhas é essa, muitas outras se inspiraram nela, que vieram depois, né? Mas é uma coisa que não abrange a população como um todo, né? Nem todos se informam bem e se interessam pela área da saúde. Então tem a parte do desconhecimento, tem a parte do síndrome do super-herói, mas tem mesmo também a parte de desleixo, tem gente que não prioriza a saúde, né? A gente conhece pessoas aqui que chegam para fazer um tratamento e diz: eu tenho 11 carros segurados. E aí dentro da casa dele, ele não tem um plano de saúde, nem nele, nem na mãe, nem no filho. Então é muita questão de prioridade das pessoas que têm com a saúde, né? Algumas pessoas, e isso particularmente ao sexo feminino, desde jovem, elas se preocupam mais, elas se propõem a fazer, né, os exames que precisam, sejam íntimos ou não. E o homem também tem um fator muito importante, que é o machismo. Hoje ainda existe um tabu de fazer o exame de próstata por conta do machismo. E era esse ponto que eu queria tocar agora com o senhor, falando desse não cuidar da saúde do homem, falando desse machismo também, que às vezes existe também permeado sobre esse assunto, o exame da próstata. Doutor, a gente sabe que hoje em dia o exame ele não é mais invasivo, né? E que por muito tempo se teve muito preconceito, machismo do homem por conta desse toque. Hoje em dia a gente consegue fazer esse exame, me corrija se eu estiver errado, dá para fazer de uma forma que não seja tão invasiva? Mas olha, o check-up da próstata, ele não tem nada de invasivo, ele é um check-up muito simples, barato, de fácil acesso. Um toque retal, ele dura poucos segundos, é 2, 3 segundos, e assim, bota lá uma lidocaína, não é nada doloroso nem invasivo, não. É uma coisa normal, porque assim, espera-se que um dia vá ter algo que vá substituir um toque retal, pois eu digo logo, é pouco provável. Quando você, um médico experiente que tem costume de trabalhar, que conhece a anatomia da próstata, ao tocar a próstata, você percebe o tamanho da próstata, você percebe a natureza dela ser dura ou não, você percebe claramente se tem nódulos ou não. Então, assim, essa sensibilidade do dedo, ali, eu não consigo ver um aparelho que vai substituir isso, não. Você pode fazer um ultrassom transretal, ele consegue ver um tamanho da próstata, ele consegue ver até se tem um nódulo, mas assim, a capacidade de perceber de modo geral, em fase inicial, uma área endurecida, uma área mais suspeita, eu acho que ainda vai ficar muito tempo precisando ser feito um toque retal, okay? Mas como eu disse, não dói, dura poucos segundos, é feito de maneira confortável, discreta, é uma coisa simples, barato, que tem no privado, mas que tem no SUS também. Então, aqui sim, é uma coisa que a pessoa não faz, quem não quer fazer mesmo. Posso dizer até que hoje, infelizmente, nesse Novembro Azul, não está tendo no SUS, porque o sempre fechou. Mas eu sou médico do Centro de Especialidades Médicas de Picos. Eu trabalho na minha clínica, na Qualimed, que é um serviço privado, que atende medicina privada de convênio, mas eu trabalho no SEMP também, 2 vezes por semana, pelo SUS. Então, é um exame que eu digo aqui em Picos mesmo no interior, ele é de fácil acesso, tanto no público quanto no privado. Doutor, por que é que um homem acaba desenvolvendo? O senhor falava agora um pouco das características, uma próstata mais endurecida. Por que é que o homem acaba tendo câncer de próstata? Então, assim,
O câncer de próstata é uma doença mais da idade mesmo, da natureza do homem, né? Ela aparece com o envelhecimento, então elas surgem mais ali depois de 60 anos de idade, relacionados à idade avançada do homem, a fatores hereditários, né? E a qualidade de vida, a presença de infecções frequentes ali, né? Então ela é muito associado à parte hereditária, então quanto mais idade, mais chance de câncer de próstata. Aquelas pessoas que têm, homens na família que têm câncer de próstata, o risco aumenta quanto maior a quantidade de pessoas, né, na família. Então, assim, o negro tem mais chance de ter câncer de próstata e o obeso também, ele é mais associado ao índice de câncer de próstata. E o câncer de próstata, a gente faz essas campanhas e a gente, do ponto de vista prático, não há uma prevenção primária, aquela prevenção total para o câncer de próstata. Como você imagina, a prevenção primária é aquilo que a gente faz no Covid, que toma vacina e agora estamos seguros, em coqueluche, em várias outras doenças. Aquela prevenção primária não há. O que há é uma prevenção secundária, é a avaliação rotineira, acompanhamento dos homens. Por quê? Porque se a doença for descoberta na fase inicial, o índice de cura é altíssimo. Eu digo aqui com toda certeza, o tumor sólido mais curável é o de próstata. Então, uma doença maligna que está dentro de você e que é sólida e poderia levar a um potencial letal, a das melhores resultados com tratamento é o câncer de próstata. É um dos tumores malignos mais curáveis que existe quando diagnosticado precocemente. Um atestado de câncer de próstata não é um atestado de morte? Não, de maneira nenhuma. O câncer de próstata em fase inicial ele tem um índice de cura de mais de 95%. Em várias formas de tratamento, não necessariamente a cirurgia. O câncer de próstata, dependendo, ele pode ser de baixo risco e nem precisar de cirurgia. Então, hoje a gente nem precisa de um tratamento, literalmente, porque a gente pode fazer só a vigilância ativa. Vamos supor que você tem um idoso com 80 anos, aí dá um diagnóstico de câncer de próstata e ele é de baixa agressividade. Ele não precisa fazer tratamento. Num caso desse, você vai só acompanhar. Porque o de baixa agressividade, o crescimento é muito lento. E aí ele tem, se a expectativa de vida dele é de 10 anos para frente, provavelmente você não vai precisar fazer nada naquilo. Então, o câncer de próstata, ele pode ser apenas vigiado pela vigilância ativa, fazendo os exames 2, 3 vezes no ano e acompanhando a progressão da doença nas pessoas com comorbidades idosas, mas ele pode ser tratado com cirurgia, que é uma prostatectomia radical que pode ser feita aberta por vídeo robótica, que é a mais moderna hoje, ou ele pode ser feito uma cirurgia paliativa se a doença não for curável. Como também ele é curável com radioterapia. A radioterapia e a braquiterapia, eles dão excelentes resultados na cura do câncer de próstata. Então, assim, você pode partir para a vigilância, para a braquiterapia, para a radioterapia ou para a cirurgia, mas nem todos os casos precisam de cirurgia. Quando também a doença está localmente avançada nos idosos, a opção geralmente é tratamento medicamentoso mesmo. Maravilha. E só para finalizar a nossa conversa, como a repórter falava, Nájila Santos, na reportagem, né, doutor? A partir de 45 anos, você, homem que tem um histórico familiar da doença, do contrário, a partir de 50 anos, procurar um médico. Ir no consultório, fazer esse diagnóstico, porque a gente sabe que um diagnóstico precoce ele pode ajudar e muito. Sem dúvida. O câncer de próstata ela tem uma importância epidemiológica muito grande, né? É a doença sólida mais comum no sexo masculino, é a neoplasia sólida mais comum, ele só perde para os tumores no melanoma de pele, né? Ele é também a segunda causa de morte oncológica nos homens e é uma doença, como eu disse, fácil de tratar, fácil de diagnosticar e com excelente resultado quando o diagnóstico é dado precocemente. E os sintomas, eles se misturam com os das doenças benignas. Então, assim, o câncer de próstata, geralmente, na fase inicial, não dá sintoma. Por isso que é importante essa consulta com o colega uma vez por ano, a partir dos 50 anos de idade e na população de maior risco a partir dos 45 anos de idade. Os sintomas são iguais a uma infecção de urina, são semelhantes a um cálculo na bexiga, são semelhantes a uma próstata benigna crescida, que é muito comum na população também. Então, assim, precisa passar por um especialista para ele avaliar aqueles sintomas, ver se aquilo ali vem de uma coisa simples como HPV ou pode ter algo a mais. Mas, como eu disse, é uma doença comum, de ampla importância epidemiológica, e isso afeta de modo igual
todas as regiões do país. A gente é um país muito diverso, de etnias diferentes, de alimentação diferente, de temperatura diferente, e mesmo assim ele é igual em todas as nossas regiões. Em todos os estados do Brasil, o câncer de próstata é o mais comum na população, perdendo, como sempre, só para os cânceres de pele não melanoma. Então, é uma doença frequente, de fácil diagnóstico, que é possível conduzir em quase todos os municípios do Brasil, como aqui em Pix mesmo, a gente faz tratamento de câncer de próstata, a gente faz essas cirurgias. A gente tem muito paciente oncológico aqui, tanto no público como no privado. Vários médicos aqui em Picos conduzem muito bem os doentes com câncer de próstata. Então, como eu digo, a doença é comum, é fácil de diagnosticar, tem um bom resultado ao tratamento. E cabe ao homem deixar para trás o machismo, o desleixo, se achar super-herói, procurar fazer sua avaliação para que ele possa ter uma qualidade de vida e uma expectativa de vida melhor. Conversamos com o médico urologista, o Dr. Cleiton Silva. Doutor, eu queria agradecer a entrevista. Muito obrigado a todos vocês. E homens, vamos nos cuidar, todos nós, procurar ajuda. Boa tarde. Boa tarde.